Assédio não é sobre fraqueza, é sobre poder e pode gerar violência. Bem-vindos ao Godmothers Podcast. Eu sou Bebel Ambrosio e convido você para debatermos hoje sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Você sabia que 49% das mulheres brasileiras se preocupam com a segurança no ambiente de trabalho, principalmente no trajeto e em viagens profissionais? Esses são dados de uma pesquisa global realizada em abril desse ano pela consultoria Deloitte, que envolveu 10 países, inclusive o Brasil. Segundo essa mesma pesquisa, 40% das mulheres brasileiras que estão no mercado de trabalho admitiram ter sofrido assédio sexual, principalmente durante o atendimento a clientes ou consumidores. Em pleno 2024, com tantas campanhas de conscientização à violência contra a mulher, ainda temos esses números que são preocupantes. É por isso que convidamos duas feras que atuam na causa da mulher. E eu quero dar boas-vindas primeiro à juíza federal da Justiça Militar, doutora Mariana Aquino, que já atuou como ouvidora da mulher e se envolveu também em trabalhos voltados para a proteção jurídica à mulher e elaboração de cartilhas e palestras para as organizações militares. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana. Eu que agradeço o convite e a presença aqui. Ah, que bom. E eu também quero dar boas-vindas à minha segunda convidada. Ela é psicóloga, pós-graduada em psicologia clínica e mestre em psicanálise e sociedade cultural. Adriana Borba também. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigado. Vamos lá, né? Falar do tema. E é isso, gente. Olha, não entendeu nada, mas já sentiu que vai sair um conteúdo bem bacana, informativo, de conscientização? Se inscreve no nosso canal e já compartilha, já passa adiante esse conteúdo. Aproveita para ativar o sininho para receber notificação toda vez que subir um episódio novo e também dá aquele like, aquele joinha para dar força, para a gente ganhar força cada vez mais. E é isso, meninas, diante de todas essas informações que a gente viu aí, dessa pesquisa que a gente trouxe, por que esses números são tão grandes? Como eu falei, em pleno 2024, o que vocês atribuem isso? Bom, inicialmente eu acho até que os números não refletem 100% a realidade que a gente vive, né? Porque muitas mulheres têm medo de reportar que sofreram algum tipo de assédio no trabalho, principalmente o assédio sexual. Elas têm medo da consequência que vão sofrer de reportar isso, têm medo de não serem acreditadas, das represálias que podem sofrer. Então, eu acredito que essa questão do assédio sexual, principalmente, é fruto do patriarcado, da sociedade que a gente vive e de uma perpetuação dessa cultura de violência à mulher. Sem dúvida, a mulher ainda tem muito medo, né? Essas que admitiram foram até muito corajosas, porque no ambiente de trabalho elas têm até medo de perder emprego, né? Então fica aquele dilema, falo ou não falo, e fica sofrendo aquilo, né? E para essa parte mais emocional, mais psíquica, né? Nós temos dois fatores que temos que levar em conta. Um é o cultural e o outro é a história dessa mulher, né? Então, assim, como a juíza falou, né? A gente vem de um patriarcado, a gente vem de um cenário em que a mulher ela é desmentida, ela fica constrangida de colocar. E a parte da cultura é que isso está mudando. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Isso é inovador, porque se você sabe que você vai ser vista pelas outras mulheres ou pela sociedade como alguém que tem direito a se colocar e a falar, isso vai te modificando. Apesar de você ter vindo de uma família de origem ou de ter tido relações opressoras em relação ao masculino, enfim, vamos, né, falar mais sobre isso, mas da parte emocional, psíquica, é onde a gente se devasta como mulher, né, diante dessas opressões, ou assédios, ou constrangimentos, né, se a gente fala de violência dentro de empresas, né? Violência que eu digo assédio, né, que também é violência, mas de uma outra ordem. Por isso que é importante, a gente propõe aqui esse debate, esse diálogo, a gente poder falar mesmo sobre isso, porque eu acho que é uma maneira de incentivar as mulheres a falarem. Porque Sim. elas ainda calam muito, né? E se enxergarem. E quando uma fala, eu acho que acaba, aquela ali me deu... Encorajou, me motivou. Então, esse é o nosso propósito do nosso podcast. Sim. Bom, eu queria entender, assim, o olhar jurídico e o olhar psicológico. O que acontece com essa mulher que sofreu assédio moral, sexual, no ambiente de trabalho? O que acontece com essa mulher? Bom, no plano jurídico existem consequências. O assédio moral ainda não é tipificado como um crime.
Tem um projeto de lei para tipificar essa conduta como crime, né, uma conduta habitual que visa degradar o ambiente de trabalho, aquele trabalhador, em face de humilhações, de condutas que vão diminuindo cada vez mais aquele trabalhador e o ambiente de trabalho. Mas ainda não temos a tipificação. Então, algumas condutas oriundas desse processo de assédio moral, elas podem incidir em alguns crimes. E quando é praticado contra a mulher, por questões de gênero, a gente nota nuances mais específicas ainda que podem ter enquadramentos em outros tipos penais, como, por exemplo, o crime de perseguição, o crime de violência psicológica contra a mulher. É muito importante analisar cada caso. No plano do assédio sexual, nós já temos a tipificação no Código Penal, no artigo 216-A, que é um constrangimento a alguém com a intenção de obtenção de vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superioridade hierárquica ou ascendência. Então, quando as pessoas falam em assédio sexual normalmente, elas pensam naquele assédio sexual no sentido amplo, porque o crime ele tem elementos específicos. Então, se um subordinado praticar assédio sexual contra a chefe, não vai enquadrar no crime de assédio sexual, porque o crime exige que tenha uma superioridade hierárquica do agente. Ah, é? Exato. Então, pode enquadrar, de repente, numa importunação sexual, numa injúria, vai depender muito de cada caso. Mas é muito criticado o crime justamente porque exige essa superioridade hierárquica ou ascendência. E aí, puxando o gancho porque a gente estava falando no começo, como a nossa sociedade é muito patriarcal, é comum que subordinados pratiquem esse tipo de conduta com intenção de obter vantagem ou favorecimento sexual no ambiente de trabalho, pelo simples fato de que ele é uma mulher e que, para ele, pelo fato de ser mulher é algo tão banal e a sociedade fomenta tanto essa violência que ele também vai praticar aquilo, né? Então, seria interessante ter o crime e colocar essa questão da superioridade hierárquica ou ascendência como uma causa de aumento de pena. Sem dúvida. Exato, mas o que ocorre com muita frequência é o da superioridade hierárquica, mas temos também praticados por subordinados. Então, no plano jurídico tem essa consequência jurídica, e ocorre com muita frequência. E como você bem mencionou, Bebel, as mulheres ainda têm muito medo de relatar, justamente por conta dessas represálias, das consequências. E aí nós temos um índice grande de subnotificações, e quando uma mulher vem falar, outras se encorajam, mas por ser um crime cuja pena é pequena, muitas vezes quando as outras vêm falar já está prescrito com relação a elas. Então, um assediador normalmente ele tem uma conduta reiterada e ele vai fazer isso ao longo da carreira dele. Então, normalmente vão ter outras vítimas que elas vão se encorajar depois, porque elas vão ficar com medo de falar na época, elas eram novas, ou com medo de sofrer alguma represália. E quando uma fala, elas vão falar, opa, já teve uma, eu posso falar agora, porque realmente ele fez isso. Mas quando elas falam, já está prescrito. Não raro, lá no meu trabalho, a gente tem que arquivar inquéritos policiais, porque já está prescrito. Se elas levam tempo para se manifestar, né, para falar. Que pena. E um outro ponto que eu acho importante a gente levar em conta é que quando o assédio acontece num ambiente profissional, ele silencia a mulher, né? É uma opressão que leva a mulher a ficar constrangida e todo o seu potencial profissional também é afetado, né? O que eu vejo no consultório, porque o trabalho que a gente faz, né, no âmbito de consultório, ou até trabalhos, às vezes, em empresas, de grupo de mulheres, né, que a gente também... Eu trabalho em 3 projetos, né, como eu estava falando, de mulheres vítimas de algum tipo de violência. O que eu acho importante é pensar que o assédio também silencia, né? E algumas mulheres, por conta da sua história familiar, da sua história pessoal, do ambiente que vieram, elas se sentem constrangidas e perdem a potência delas, né? A Simone de Beauvoir, né, ela fala uma frase muito importante, muito interessante, né? Que a mulher, ela não nasce mulher, ela torna-se mulher, porque o ambiente masculino é muito mais confortável. Você senta, não, sou homem, né? Tem toda uma sociedade que te protege e te legitima. A mulher, ela tem que se construir. Então, achar uma voz para se defender desse assédio tem toda uma parte emocional que ela internamente se permite botar um limite ou não ser afetada, né? E quando, mesmo você estando numa posição hierarquicamente inferior, você pode, do teu psiquismo, né, a tua forma de lidar com essa situação é diferente de mulher para mulher e é diferente como você se coloca diante de um universo onde o masculino é mais escutado, mais legitimado, com mais poder, entre aspas. Né? Então, isso afeta a sua forma de estar no mundo. E a consequência disso, acho que você vai perguntar, né? Mas eu posso adiantar, é uma devastação emocional dessa mulher, vários comprometimentos, várias fragilizações emocionais.
Sem dúvida, né? Porque afeta o emocional, a autoestima, a produtividade cai, a voz cai. A voz, tudo, né? Você silencia. É aquele efeito dominó, né? Vai derrubando tudo. Vocês acreditam que no ambiente profissional mais masculino isso é mais presente? Bom, por exemplo, a gente tem, vamos falar de esporte, né? Um ambiente de jornalismo de esporte, que é muito voltado. Sim. Aqui no Brasil fala-se muito futebol. Futebol é o esporte que mais, assim, né, se fala. Uma mulher ali, jornalista esportiva, tá lá, no meio de um bando de homem. Sabe que isso, ela tem mais chance de sofrer essas... Isso é o que a gente chama da cultura, né? Você está sempre inserido em alguma cultura, né? Por isso que essa voz, essa possibilidade de se defender, e é difícil, é interna, né? Porque em vários ambientes, mais ou menos, em maior ou menor grau, você vai estar norteada pelo sistema, né? Pela cultura. Claro que um ambiente mais masculino, a mulher, né, ela tem que se colocar, é cobrado mais dela uma posição. E aí tem, enfim, todo isso que a gente está fazendo, né? Todo um aparato possível, porque hoje em dia a mulher já se sente um pouco mais, é uma palavra gasta, mas vamos falar, empoderada, né? No sentido de falar, isso não está certo. Olha, isso atrapalha meu lado profissional. Não, né? É uma palavra gasta, mas ela precisa ser falada demais ainda, né? A gente precisa se empoderar todos os dias, em todos os momentos, em várias situações do nosso dia a dia. O que é empoderar? É você saber de você e saber o seu lugar. E não é só você, né? Quem está à sua volta também tem que entender o sentido da palavra empoderada, né? Sim. Enfim, eu queria entender das duas feras que a gente trouxe aqui, um pouquinho da trajetória de vocês, como é que vocês chegaram a trabalhar diretamente com mulheres, doutora? Bom, eu sou juíza federal da Justiça Militar e é um ramo do Poder Judiciário muito específico em que a gente julga civis e militares que pratiquem crimes militares. E aí eu já vinha fazendo um trabalho desde 2020 sobre a proteção jurídica à mulher militar, de ir até os quartéis e explicar sobre violência de gênero, explicar uma série de questões justamente para conscientizar, porque eu acredito que a conscientização e a educação são muito importantes para a gente combater isso, né? Então, é um ambiente extremamente masculino. Então, voltando ao gancho da sua primeira pergunta, eu fiz uma pesquisa em 2020 sobre assédio sexual nas instituições militares e de um universo de quase 2.000 mulheres que responderam, aproximadamente 74% relataram terem sofrido assédio sexual no ambiente de trabalho. Um número muito grande. Né? E aí, a gente fez algumas entrevistas com elas. Então, eu e o Dr. Rodrigo, que é o juiz que fez a pesquisa comigo, a gente fez algumas entrevistas virtuais, que foi na época da pandemia, e elas relataram coisas devastadoras. E a partir da pesquisa, nós demos ampla publicidade à pesquisa, nós fizemos uma revista divulgando os dados, demos entrevistas, enfim. Eu passei aí nos quartéis, o Dr. Rodrigo também ministrando palestras e tudo, e fiz a cartilha. E a gente continua a desenvolver esse trabalho, né? Legal. Aí a nossa justiça criou a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio, porque o CNJ estipulou um comitê e a criação das comissões. E eu faço parte do comitê também do CNJ. Então, foi criado no meu tribunal a Ouvidoria da Mulher, e eu sou a atual ouvidora, né? A primeira ouvidora e atual. E também fazendo esse trabalho com as pessoas, conversando, conscientizando. E as mulheres militares, elas têm uma particularidade. Porque para elas é mais difícil ainda relatar as violências, elas têm muito medo de falar e de sofrerem alguma represália, como, por exemplo, tem algumas que são temporárias. Então, de não terem o tempo de trabalho delas renovado, ou de sofrerem algum tipo de perseguição, e aí sim, sofrer um assédio moral em decorrência de um assédio sexual. Então, são muitas nuances, e o atendimento que a gente faz lá é completamente diferente. Nós temos uma sala lilás para receber e acolher essas mulheres, só que elas não vão lá, Adriana, porque elas têm medo. Então, como é que elas fazem? Elas entram em contato com a ouvidoria, marcam um horário comigo, eu faço um atendimento virtual por vídeo, converso com elas e vou dando as diretrizes, acolho, explico quais são os caminhos, quem elas devem procurar, se elas querem reportar o fato, explico todas as consequências. E aí elas vão tomando a direção que elas desejarem. E o que elas relatam? Assim, dá um exemplo. Você falou de coisas assim bem chocantes. São muito chocantes. Na pesquisa teve uma militar, uma sargento, que falou o seguinte: o coronel disse que só renovaria o meu contrato de trabalho, que ele estava lá com ele, se eu fosse para a cama com ele. Se eu não fosse, ele não renovaria. E eu tenho filha, eu cuido da minha mãe, e aí eu fui para a cama com ele. Ela falou isso.
Tem relato de tudo, não só de assédio, tem até de estupro, tem de muitas situações. E tem, assim, nas próprias audiências, né? Quando a gente tem audiência de algum crime contra a dignidade sexual ou de violência contra a mulher, são audiências muito sensíveis, que a gente tem que conduzir com muita humanidade. E é por isso que agora veio o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é uma resolução do CNJ 492 de 2023, que a gente tem que adotar todo um procedimento para que essa vítima não seja mais uma vez vitimada pela sociedade, agora pelo Poder Judiciário, né? Tem até um crime de violência institucional, para que isso não ocorra. Então, nós temos que tomar todas essas precauções, aplicar o protocolo. É muito importante que isso ocorra. O que é esse protocolo? Esse protocolo é uma resolução do CNJ que estabelece um guia passo a passo para o juiz atuar em audiência que tem alguma questão de gênero envolvida. Então, tem uma primeira parte que é conceitual, aí depois tem a parte do passo a passo e tem uma parte específica para cada ramo de justiça, porque cada ramo de justiça tem as suas especificidades. E aí, por exemplo, quando a gente está conduzindo uma audiência criminal, os cuidados que a gente vai ter com essa vítima, não permitir perguntas que reproduzam estereótipos de gênero. Olha. Por exemplo, que roupa você estava usando, quantos parceiros sexuais você teve, isso é vedado, não se pode fazer isso. Tem que ter todo um cuidado. Se a vítima, por exemplo, for lactante ou se ela tiver gestante, qual vai ser o cuidado nessa audiência? Fazer pausas para que ela possa amamentar a criança. Enfim, uma conduta de respeito aplicada ali que todos do sistema de justiça estão vinculados. E, paralelo ao protocolo, nós temos também uma decisão muito recente do STF, que é inconstitucional, qualquer ato que vise a diminuir a vítima, que vise a culpabilizar a vítima, vítima principalmente de violência contra a mulher ou de crime contra a dignidade sexual, porque era uma conduta muito comum, né? Justamente fazer perguntas desse tipo, ou enfim, tentar culpabilizar a vítima de alguma forma. E dessa maneira a vítima acaba se sentindo muito constrangida, porque ela já passou por uma violência, ela vai ter que reportar aquilo, ou seja, ela vai sofrer reportando aquilo, ela vai ser revitimizada. E, mais uma vez, vai sofrer uma nova violência. Como se a roupa justificasse um crime, né? Assim, eu acho que isso já ficou para trás há muito tempo. Impressionante. Agora, você falou desse caso, né? Que ela se submeteu, ela foi para a cama com o coronel. Gente, para a mulher chegar ao ponto de topar, é porque tem muita coisa em jogo, né? Muita. É o medo de perder emprego, como você falou, um filho pequeno e tal. E imagina o quanto que ela não está se destruindo por dentro. Aí eu acho que tem até a questão mais aí da psicanálise para a gente entender que para ela chegar ao ponto de ir para a cama com esse cara, para ela não perder o trabalho dela, porque ela tem que botar comida dentro de casa, ela matou alguma coisa muito importante dentro dela, né? Ela está falando do ambiente militar, né? Que tem um aparato até muito bem visto por você. Mas o que eu escuto nas empresas é que toda parte, né, quando você reporta, né, ao responsável da empresa, a área que pode escutar um assédio, muitas vezes tem o que a gente chama de um tempo 2 do trauma, que é o desmentido. Né? Muitas vezes, não, você não está confundindo, não é uma coisa que aconteceu entre vocês, né? E tem aquela história, talvez essa mulher possa até ter levado um clima mais amigável, mas se ela diz não, né? Não quero partir para... Se tem um clima, às vezes, eu já vi relatos de chefes falarem, não, mas ela estava num clima de sedução com ele. Tá, mas ela viajou a trabalho e ela disse não, e ela foi forçada aquilo em algum momento. Né? Então, assim, é muito delicado, é muito particular, e quando a gente legitima de que não é não, de que uma mulher pode dizer não, e não faz nenhum sentido para mim você trazer o homem, né, o chefe, levar para aquele âmbito, a maioria da sociedade tenta buscar uma explicação para isso, né? Não, deu uma condição, foi simpática. Imagina, se são 2 homens, vamos tomar um chopp, cara, né? Se tem uma mulher, não, ela topou almoçar, então ela deu uma condição. Então tem toda uma leitura da sociedade muito, muito ligada, né? Muito marcada por essa submissão do feminino, esse lugar do feminino objetificado, como a gente fala, né? Um lugar de objeto. Ela é, antes de tudo, uma mulher que é um objeto para uma figura masculina. Então, tudo que ela estudou, tudo que ela se esforçou, os filhos em casa que ela está alimentando, nada disso está em pauta.
A gente costuma falar que quando você está, e às vezes eu faço trabalhos em empresas também, né? Quando você está numa roda de mulheres e uma legitima a outra, isso muda internamente a tua forma de se posicionar diante dessas situações. Com certeza. Para conseguir dizer esse não e saber que você está legitimada pela lei, mesmo que a lei seja, né, às vezes muito lenta, mas internamente você saber que aquilo não procede, que não é teu lugar ter que dar um jeitinho. É poder dizer um não legitimada internamente e pela sociedade. Mas é importante mencionar, desculpa, Bebel, que eu sei que você ia falar alguma coisa, essa questão de dizer não, porque muitas mulheres não conseguem verbalizar um não. Elas vão ter condutas que elas não vão aderir àquela proposta, aquele convite, mas elas não vão ter coragem de falar não, porque nós, mulheres na sociedade, nós somos muito ensinadas a sermos boazinhas. E isso é mal interpretado. E no ambiente de trabalho, ela pensa assim, se eu disser um não para o meu chefe, eu posso ser demitida. Então, o que ela faz? Ela dá uma desculpa. Não, eu não posso jantar hoje porque não sei o quê. E a pessoa tem que compreender que se ela não disse sim, é não. Se ela não disse sim, é não. Então, essa não adesão àquele convite, àquele comportamento já está condicionando, não quero, não vai acontecer. Mas o que acontece é que as pessoas fingem que não percebem e continuam nesse comportamento. Utilizando o poder, que é justamente o que configura o assédio. Eu atendi um caso de uma moça de uma empresa que ela viajou a trabalho, como você falou, né, uma área de vendas, e numa reunião, o colega chamou para uma reunião no quarto do hotel, que a empresa, uma multinacional, era um evento, e botou na bebida dela alguma coisa. Olha que danado. E ela apagou, né? E no dia seguinte ela percebeu o que tinha acontecido. E quando ela foi denunciar, ela foi desmentida pela empresa toda. Não, você estava lá por quê? Não, era trabalho. Não, claro que não. Se você foi lá, não, botou na bebida, cadê essa prova? Gente. Então você imagina, ela, pânico, depressão, a vida dela ficou devastada. Porque não é acreditada, né? Você vai lá, você vai fazer seu relato, você vai contar o que aconteceu. Ah, mas não foi bem assim, né? Por que você foi no quarto? Já começa, mas por que você foi no quarto? Eu julguei um caso de uma militar que ela tinha que apertar uma farda para um evento, para uma formatura. E aí destacaram um militar para levá-la. É bem parecido com esse. E aí ela foi, né? Ela era muito novinha. E daí o militar mais antigo fala para ela o seguinte: olha, já que a gente está aqui, vamos almoçar. Porque não sei o quê. E ela falou que não sabia se podia falar não para o militar mais antigo, foram almoçar. Ela notou que estava alguma coisa muito estranha, ele querendo dar comidinha para ela já notou estranho. Quando estão voltando, e ela não conhecia o Rio de Janeiro, ela era de outro local, estão voltando, ele para o carro e fala para ela o seguinte: o que você acha da gente entrar nesse motel e ficar gozando 30 minutos um atrás do outro? Porque eu sou casado, mas você é um crime que vale a pena. Olha. E ela ficou desesperada. E o que ela falou para ele? Olha, eu tenho namorado, não tem nada a ver. Porque o homem, ele respeita o outro homem. Se ela falasse não, eu não quero, talvez não fosse aceita essa resposta. Foram pro quartel, ela contou lá, aí começaram a apurar. O comandante ficou sabendo, ele me disse, o comandante em juízo, que chamou esse militar para conversar, um militar super padrão, com 20 anos de serviço, e o comandante achando que era mentira dela. E ele perguntou pro militar: por que você acha que ela tá falando? Não, ela é apaixonada por mim, ela quer alguma coisa comigo. Aí o comandante falou: fique tranquilo, porque nesse caminho eu já verifiquei que tem câmeras. Ela tá dizendo, não sei o que, do motel, tem câmeras. O encarregado do inquérito vai pedir as câmeras, a gente vai ver as imagens. Você tá falando que não foi pro motel com ela, vai aparecer lá que o carro nem passou por lá. Aí ele disse que nessa hora a cara desse militar foi no chão. Ele: não, veja bem, a gente passou lá na frente, mas não sei o que. E aí o comandante falou que não acreditou em mais nada. Mas se não tivesse câmeras, ia ser a palavra de uma militar bem novinha contra de um militar muito antigo. Então é muito parecido com isso. É sempre assim: por que ela foi pro quarto de hotel? Por que ela, no caso dela, por que ela aceitou almoçar com ele? Sabe? É tudo sempre querendo culpabilizar a vítima e não responsabilizar o agressor. Não, e a mulher ainda fica nesse lugar, né, de tipo, ser fofa. Ela tentou ser fofa com ele. Eu tenho namorado, não dá. Quer dizer, porque é constrangedor, né? É constrangedor, e eu acho que é um medo também. Ela teve medo. Teve. Pô, esse cara, né, eu acabei de chegar aqui, como é que eu vou conduzir isso? Imagina o desespero que ela não ficou dentro daquele carro. Né? É muito duro ter que lidar com isso, né? Muito. A mulher tem que ficar ali sambando, tentando sair pela tangente e muitas vezes não consegue nem sair. Não. Adriana, deixa eu entender também agora a sua trajetória. Você falou que está aí com vários projetos, que você já está há alguns anos.
na causa da mulher. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu trabalho também, né, com mulheres. E eu comecei a trabalhar com essa questão do feminino quando eu fui para o Conselho Estadual de Entorpecentes, há muitos anos atrás. Eu percebia que a maioria das violências contra as mulheres, né, eram cometidas muito sob efeito de álcool e drogas, e a justiça julgava, temos a Lei Maria da Penha, e esses homens não eram tratados, e eles não conseguiam, né, estar num âmbito familiar sem usar a violência. A gente percebe, aí já estamos falando de violência, não só de assédio, né? Que hoje em dia as mulheres estão trabalhando, né? Estão, enfim, no mercado de trabalho, e um poder, talvez por isso, né? Estão sendo feitas pesquisas nesse sentido, talvez por isso a violência esteja aumentando, porque a forma de ter o controle acaba sendo a física, não é mais a financeira, porque antes ela está dentro de casa, ela precisa do meu dinheiro para viver, né? E como hoje em dia não é o que vigora na maioria das famílias, em todas as classes sociais, né, as mulheres estão trabalhando, a força física, né, a opressão, enfim, nesse âmbito da violência. Então comecei aí, né, com essa percepção e atendendo essas famílias. A gente trabalhava até em delegacias, enfim. E aí, na pandemia, eu fui chamada, enfim, eu também estudei, eu fiz alguns trabalhos, algumas pesquisas e artigos nesse sentido, juntando com a questão do feminino, né, dessa fragilidade, desse lugar do feminino desde, né, do início, né, de ser mais frágil, de ter que se construir, de, a princípio, ter menos voz, né? Porque a gente sabe que no ambiente, vamos botar de exemplo, o ambiente profissional, a fala, primeiro, é sempre do masculino, né? A mulher tem que trazer muito conteúdo, trazer muita força para ser escutada, para ter poder. Então, o lugar mais fácil é do masculino, né? É mais fácil de você achar um lugar de fala, de consistência. E a mulher tem que conquistar, tem que trazer, né? Então, assim, apesar da mulher estar nessa batalha, me parece que a cultura apoia, né? A gente está num processo aí que as coisas caminham. Na pandemia, eu entrei num projeto e fui chamada para outros 2, então eu estou no Mapa do Acolhimento, no Mulheres do Brasil e no Justiceiras, atendendo aí como voluntária algumas mulheres, e daí partiu os convites também de trabalhos em grupos, nas empresas, mulheres que vão ao consultório, às vezes assim, eu não vou me separar, mas eu quero me sentir diferente, depressões, ansiedade, e eu vi que é uma gama infinita, assim, de violências e de fragilidades. E aí o que eu percebo? Depressão, ansiedade. E aí não adianta você se medicar, né? Você silenciar e continuar naquele ambiente com aquele chefe, com aquele marido. É importante você poder se localizar. Não tem como estar nesse mundo 2024 sem ter esses debates, sem ter essas conversas. Às vezes a gente fazemos trabalhos em empresas com o pessoal do operacional, né? Porque é como você vai... A opressão vai acontecer. Né? É muito difícil, mas você se sentir legitimada a agir diferente, é dando uma desculpa, é falando, meu namorado, o meu pai, que seja. Mas você tem que se defender, você tem que ter alguma forma de dizer um não. E se você sabe que você está sendo apoiada por outras mulheres, está sendo escutada, né? Às vezes no consultório, eu já tive pacientes que falam, Adriana, eu quero falar o que eu sofro na minha família. Né? Não sei se eu quero falar para o mundo, mas eu quero falar para alguém, sabe? Eu quero que alguém fale assim, não, é verdade, está acontecendo, não é da sua cabeça, né? Você é oprimida, você é silenciada. Então, assim, estamos mudando, temos que pensar, não podemos esquecer que temos uma subjetividade interna, sentimos, né? E é angustiante, e é desesperador, e é solitário. Solitário, eu ia falar muito isso solitário, agora. Muito solitário. Ainda mais quando ela não sabe, ela não consegue falar sobre... A maioria não fala. Ela tem medo, ela não sabe pra quem, né? Às vezes você não confia, vou falar pra uma tal pessoa, isso pode acontecer, pode não acontecer. Então, quer dizer, o tal do efeito dominó, né? Eu queria perguntar pra vocês sobre os homens. No seu dia a dia de trabalho, nos casos que você lida e tal, que você julga. Como é que o homem, depois que no caso, depois que aconteceu uma violência, agora ele vai responder sobre aquilo. Como é que fica o comportamento dele? Ele muda um pouco a mentalidade? Ele se arrepende? Como é que você enxerga esse homem que você está julgando ali? Bom, com relação ao julgamento em si, eu não tenho muito como
Porque normalmente, né, a linha de defesa é dizer que aquilo não aconteceu, Sim. que não foi a intenção e tal. Então, tem muitos ramos do Poder Judiciário que eles atuam aplicando, por exemplo, círculos reflexivos para homens que causam violência contra as mulheres. Eu acho isso muito interessante, são os grupos reflexivos, porque não basta só a punição. Precisamos fazer com que eles reflitam sobre isso para que não venham a praticar novas violências. Então, eu tenho colegas que são juízas de vara de violência doméstica, por exemplo, que elas relatam que fazem esses círculos reflexivos e colocam outras mulheres que foram vítimas de violência para conversar, enfim. E esses homens, eles conseguem compreender quando é outra mulher, conseguem compreender nessa dinâmica e se responsabilizar. Olha, no âmbito da minha justiça, a gente não colocou isso em prática, mas a ideia é fazer essa conscientização, né? Então, posteriormente ao julgamento, eu não tenho contato com eles, porque aí é na parte da execução e tal, enfim. Mas a gente procura trabalhar muito na prevenção. E isso que a Adriana falou é muito interessante, da sociedade está mudando. Porque agora a gente está falando mais sobre isso. Tem leis que obrigam que as empresas adotem todo um programa de proteção e enfrentamento ao assédio, à violência contra a mulher. Então, a gente tem isso. No judiciário, a gente tem o protocolo, né, para dar esse andamento. Está sendo agora criado também um protocolo para investigação com perspectiva de gênero, porque, por exemplo, na delegacia de polícia, colhendo esse depoimento, tem que ter todo um amparo. Às vezes não tem DEAN naquela área. Quem que vai apurar isso? Como vai acolher essa mulher? E a questão da escuta é muito importante, é por isso que tem as ouvidorias. E o que eu noto pela ouvidoria é que muitas vezes a mulher só quer ser escutada. Ela só quer desabafar. Ela só quer botar pra fora, né? Aquela angústia dela. E uma coisa interessante, assim, que eu percebo também, é muito importante a gente conscientizar e explicar no que consiste as coisas, porque alguns comportamentos eram muito naturalizados e hoje em dia eles não são mais aceitos. Então, por exemplo, a minha comissão lá do tribunal, a gente desenvolveu um jogo de celular que traz várias situações que o jogador ele precisa tomar decisões. E de acordo com essas decisões, vai ter as consequências e aí explica a parte jurídica e tal. Então, é de assédio moral, sexual e discriminação. E a gente percebeu pelo score do jogo que muita gente tinha grande desconhecimento. Porque é um jogo muito inteligente, traz uma série de situações que as pessoas se colocam ali e não sabem se isso vai caracterizar um assédio, se vai caracterizar discriminação, uma fala preconceituosa dentro do ambiente de trabalho, que a gente sabe que gera um impacto. E aí, qual é a responsabilização? Então, de uma maneira lúdica, tentando ensinar as pessoas. E eu acho que esse é o melhor caminho. É realmente de prevenir e empoderar essas mulheres para que elas possam também procurar os ambientes, os caminhos que elas acham que devem, e entenderem que elas foram vítimas de violência. Porque muitas vezes elas já sofreram violências em casa e é o que é natural para elas. E elas vão perpetuando isso. Com o silêncio delas, elas perpetuam que de repente aconteça com outras pessoas. Então, se elas puderem falar, elas também vão se libertar, porque elas vão estar colocando isso. Mas é muito difícil, porque a sociedade, ela fomenta esse silêncio. Ainda. Ainda. Né? É um trabalho de formiguinha que tem que ser feito, né? Cada passo. Doutor, Adriana, você nesse seu lidar aí, como é que você vê o homem que passou que foi desmascarado, né? Que foi descoberto? Como é que ele ele se comporta? O que ela estava falando é uma coisa... normalmente, assim, eu não sabia, né? Nossa, achei que queria, eu não sabia. Tem várias desculpas, né? Eu assediei, eu fiz isso que achei que queria, achei que estava fazendo um jogo, né? Que estava dizendo não, mas era sim, né? Tem muito isso, né? O não é sim, gente, sempre. É uma sedução. Mas, assim, é interessante porque às vezes se aplica uma pena, mas não há no Brasil, de uma forma efetiva, né? Tem talvez pontualmente, né? Um trabalho em que você traz informação, educa de alguma forma, né? Em que você possa ter um espaço não opressor, mas até para esses homens entenderem, serem ensinados, né? Porque eles vieram de uma mulher, vieram de uma mãe, têm filhas, né? Entenderem que as coisas mudaram. A gente tem que falar isso. É um pouco constrangedor falar as coisas mudaram, né? Mas mudaram. Né? Então, que possa ter um espaço em que esses homens sejam informados. A prevenção é isso, às vezes até na escola. Poder falar disso, poder falar desse limite do físico, desse limite do respeito, do saber. Porque tem subliminarmente, né, isso tira toda a potência da mulher intelectual, cognitiva, operacional que seja, né? A mulher fica fragilizada quando ela é colocada nesse lugar de objeto, né? Você chega uma reunião de trabalho e fala: Bebel, você fica ótima de verde. Nossa, eu não consigo pensar no que você está falando, que você está de verde.
já tirou a tua fala, você já fica fragilizada, você não tá não, você vai falar coisas, você é uma jornalista, você vai falar coisas inteligentes, interessantes, não, né? E isso em qualquer âmbito, né? Uma cozinheira, uma pessoa que se você começa a sofrer assédio, o teu trabalho, o teu olhar para você fica sem potência. Então a coisa perpassa por vários âmbitos, né? Então quanto mais a gente tiver informação, né, trazer isso, assim, as coisas não são dessa forma, você não pode invadir o outro. Agora, as pessoas têm todo um grupo, né, que fala, então acabou a sedução. Não, é muito claro, sedução são duas respostas que fluem, né, e que tem reciprocidade. Exatamente. A mulher, quando ela quer, ela demonstra que ela quer. Quando ela não quer, ela não quer. É muito simples. Não é jogo, né? E sem contar que no ambiente de trabalho que a gente está falando, né, é a questão do assédio, é alguma coisa que invade, que constrange, que oprime. Né? Porque você tem que lidar com o que você está fazendo no seu trabalho e gerenciar aquela pessoa que te invade, quer dizer, já está tirando tua potência profissional, né? Então, que luta, né? Que luta. Por isso que as empresas também têm, né, em todos os âmbitos, que investir nisso, porque tira a produtividade. Esse protocolo, né, que vocês praticam no judiciário seria maravilhoso se tivesse nas empresas. Graças a ela, né, tem alguma coisa mais refinada, mais funcional, né? Mas não acontece isso na maioria das empresas. Infelizmente. E a experiência agora para vocês como mulheres, né? Esquece a juíza, esquece a psicóloga. Trabalhar à frente disso, lidar com tantos casos chocantes, né? Como é que é esse aprendizado para vocês? O que vocês vêm carregando ao longo desses anos de aprendizado? O que vocês sentem que é a função, a missão de vocês? Bom, eu gosto muito de atuar nessa parte da prevenção, porque eu acho que conscientizando as pessoas a gente consegue mudar muita coisa. E eu fico feliz de perceber que a gente vem tendo avanços, sabe? Eu percebo principalmente assim, nas Forças Armadas, por exemplo, como eles estão buscando criar protocolos de atendimento quando acontece algum crime dessa natureza. E também conscientizar por meio das palestras, porque ano que vem vão ser admitidas a soldados, né? Vai ter o serviço militar inicial voluntário pelas mulheres. Então nós teremos mulheres soldados, o que não era uma realidade em todas as forças. Então teremos muitas mulheres e não basta só ter uma estrutura, um banheiro feminino, um alojamento. É preciso que haja, na verdade, um tratamento respeitoso, um tratamento em que se respeite essa mulher enquanto ser humano, porque na pesquisa, uma das coisas que falaram muito, e aqui vem muito ao encontro do que a Adriana disse, é da objetificação sexual da mulher. Então, as frases que eram ditas, né, as palavras, era tudo nesse sentido de objetificar a mulher, como se ela não fosse merecedora de estar ali. E aí parece que ela não pode ocupar aquele espaço. Então, eu vejo como missão a prevenção. Por isso que a gente criou o jogo, por isso que a minha agenda é super concorrida, toda semana eu faço questão de ir nas OMs, nas organizações militares, para falar para esse público, que é muito importante, e eu vejo que eles querem isso, eles querem disseminar esse conhecimento. E muitas vezes nas palestras, fica lá minha assessora lá assistindo, ela vem me contar depois, né? Doutora, vieram dizer que é tudo um absurdo, é tudo mimimi, que agora tá difícil ser homem, não dá mais pra chegar em mulher, que é assédio, que não sei o quê. Aí eu uso isso nas minhas... Aí eu falo, então, gente, não é mimimi, não é... Aí vou explicando, sabe, para as pessoas entenderem, e principalmente o reflexo das ações. Porque condutas que antes eram aceitas, hoje não são mais. Então, eu acho que trabalhar na prevenção é muito importante. Agora, na parte da repressão, né, o judiciário é inerte. Então, quando chega o processo para mim é que eu vou atuar, é claro, analisando aquele caso concreto, verificando se existem provas e tudo mais, e aí vai para condenação ou para absolvição. Mas, mesmo no caso da condenação, eu costumo impor como condição lá, porque a pena do assédio sexual é muito pequena. Então, normalmente, cabe sursi, que é um benefício, e eu coloco como condição desse sursi que ele faça um curso do Senado Federal que tem sobre assédio moral e sexual no trabalho. Legal. Então, assim, já é um caminho, olha, não é só a punição. Tem também aqui, né, para um aprendizado. Como se fosse ressocializar, né, esse homem. Mas a ideia é justamente reintroduzir ele na sociedade, né? Porque é outra mudar, mentalidade, é uma mudar chave virada. É mudar a mente da pessoa, né? E eu acho que com as novas gerações a gente tem esse papel também. Sim. Eu vejo por mim, porque eu fui educada de uma maneira muito machista e eu tenho que me policiar sempre com todo esse entendimento que eu tenho hoje, né? Que eu estudei, que eu adquiri sendo mulher, também num ambiente em que a gente fala, por exemplo, do Poder Judiciário, que é um reflexo da sociedade como um todo, que também tem muito preconceito contra a mulher. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu atuo com outro juiz que é muito mais antigo,
na profissão, e a gente estava num coffee break, né, de um tribunal, e chegou uma pessoa, um homem, para falar com ele, e falou assim: doutor, é aquele processo lá do homicídio? Não sei, era um processo bem complicado. Ele falou: não, tá com a doutora Mariana. Daí esse homem olhou para mim e falou assim: você é estagiária dele? Aí eu falei: não, eu sou a doutora Mariana. E demorou um pouco para ele entender, porque o estereótipo dele de juiz é um homem mais velho, não uma mulher mais nova. Então, assim, a gente está ocupando esses espaços e é muito importante a gente saber se impor. Mas isso vem tudo de um fruto de um amadurecimento. Então, para ensinar as meninas que elas podem se colocar, que elas têm voz. Sim. E para os meninos, respeitar essas meninas. Né? Porque nós somos ensinados desde muito pequenos. Então, eu tenho filhos pequenos e eu vejo a importância que é dessa educação nesse sentido. Sem dúvida, isso está dentro de casa, né? Isso também pode ser aplicado dentro das escolas. As crianças já têm que crescer com essa nova mentalidade, né? É assim que a gente vai, aos poucos, mudando as gerações e fazendo a grande diferença que é necessária, né? Adriana, para você, nessa sua trajetória, o que você observa, o que você vê de missão e o que isso transformou na sua vida? Eu acho muito interessante, né, como eu falei, que quando uma mulher chega, quando ela consegue falar, quando ela consegue ser escutada, muitas vezes, acontece várias vezes de falarem, eu não posso falar assim. Né? Porque meu pai, desde pequena, eu tinha que respeitar, tinha que fazer o que meus irmãos queriam, tinha que ficar lavando as coisas dentro de casa, ajudando minha mãe. Quer dizer, vieram de famílias, né, de âmbitos familiares em que esse lugar, ao longo da formação delas, era um lugar de submissão, né? Então, até hoje a gente percebe isso, né, nos dias atuais. Então, quando você vai para um local em que você fala e alguém te diz, não precisa ser assim. Vamos tentar entender que você tem uma vivência, né? Você teve uma história que te leva a estar nesse lugar, mas você está sofrendo. Porque eu já tive paciente que precisava do trabalho e estava oprimida e, assim, desenvolveu um câncer, né? É uma coisa assim, que não foi só isso, tem uma predisposição, lógico, mas assim, era uma série de remédios psiquiátricos para suportar estar naquele lugar, era uma ansiedade, era uma voz trêmula, era o tempo inteiro muito aplacada e não conseguia falar com ninguém. E quando conseguiu, ela me viu também numa entrevista, enfim, me procurou, e quando ela conseguiu falar e de alguma forma dizer para ela, eu vou ter que construir uma possibilidade de me defender, porque naturalmente eu não tenho. Né? Eu vim de uma história que eu não tenho como me defender. Então eu estou me espelhando em você e em outras mulheres para achar uma voz, para conseguir botar um limite e parar de me destruir. Sim. Porque o complicado nessa história é que a mulher vai ficando tão sem saída, né? E que ela começa a se agredir, a se autoagredir. Né, a se colocar numa prisão devastadora. Eu tive um caso de uma paciente que o marido tratava ela de uma forma muito agressiva. E ele chegou, quando ela começou a dizer que ele estava sendo agressivo e ele oprimia com essa agressão, ele a internou numa clínica psiquiátrica, né? Alegando que ela estava louca. Isso nos dias, sei lá, 3 anos atrás, né? Que ela estava louca, a clínica aceitou, né? E, enfim, aí conseguiu ter uma psiquiatra que entendeu que aquilo ali não estava acontecendo. Tinha uma coisa diferente, encaminhou lá para terapia e ela pôde falar. Imagina você falar, eu não sou louca, eu estou falando uma coisa que acontece. Então, assim, Então, o que eu sinto é que eu consigo dar voz para essas mulheres e, de alguma forma, trazer essa possibilidade delas acharem ali um fiozinho que elas vão desenvolver para se colocar, para se defender, para se legitimar. Eu acho que a palavra é essa, né? Você legitimar de que você pode, que não está errado. E que mesmo que a mentalidade da empresa ou das pessoas seja num sentido, você vai achar uma forma de se colocar. Sem dúvida. Você vai, porque a sociedade te dá alguma brechinha para você se colocar diferente. Agora, não é fácil, é degrau após degrau, step by step. Né? Então, tijolinho por vez. Que vocês estão fazendo, enfim, essa conversa, né, essa troca. Aliás, isso que nós estamos fazendo, porque a gente está aqui como um veículo para comunicar, mas vocês estão aqui para trazer muita informação, muito conhecimento e também estão trabalhando para ajudar essas mulheres. Sim. A gente quer dar voz, que vocês não falam, mulheres. Ai, nossa, tem muita coisa ainda para mudar, né? Sim. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês, mas antes da gente finalizar, a gente tem um quadro, uma surpresinha, nada demais. Mas é um quadrinho que é uma coisa que a gente gosta de trazer, é uma situação hipotética, tá? Chamado, ei, não é bem assim.
É o seguinte, uma situação hipotética que infelizmente acontece na nossa vida aí, na sociedade e tudo mais. E eu vou contar essa historinha para vocês e eu queria saber como a Adriana e como a Mariana se portariam diante dessa situação, tá? Atenção, ei, não é bem assim. A história é o seguinte, sua filha acabou de entrar para a faculdade e está aproveitando todo esse universo novo, maravilha. Depois de algumas idas a trotes, as festas, as chopadas e tudo mais, você começa a perceber uma mudança no comportamento dela. Meses se passam e aí surgem algumas denúncias de assédio sexual e estupro em calouras, nesses eventos da instituição. E aí você descobre que uma das vítimas era sua filha. Tomada pela raiva e pela justiça, você vai à delegacia denunciar e lutar pela dignidade da sua filha. Mas aí descobre que algumas situações de abuso eram acobertadas pela própria faculdade. Como vocês procederiam nesse caso? Bom, eu acho que a primeira coisa é acolher a filha, né? E explicar para ela que ela não tem culpa de nada do que aconteceu. Porque nessas questões de trote e tal, muitas vezes querem culpabilizar a vítima. De novo, voltando para o começo do nosso papo, né? Então, mostrar para ela que ela não teve culpa de nada, dar todo o suporte para ela, procurar principalmente o apoio psicológico, que é importantíssimo. E com relação à faculdade, que acobertou essa questão, eu procuraria os meios jurídicos para poder resolver essa questão. Procuraria o Ministério Público, enfim, acionaria esses meios para poder responsabilizar a faculdade que permitiu que isso acontecesse, né? Porque se tivesse, de repente, intervido na primeira oportunidade ou tomado alguma medida, outros fatos não teriam acontecido. Porque pela análise parece que foi o que vinha acontecendo. É muito importante responsabilizar as pessoas. Porque quem deveria tomar uma providência e não tomou é tão responsável quanto aquele que praticou o ato. Sem dúvida. Então, é muito importante isso. Eu faria exatamente assim, mas me preocuparia muito, principalmente, em restabelecer o bem-estar da minha filha, em acolhê-la e explicar que a culpa não foi dela, porque a culpa nunca é da vítima. Nunca. Adriana. Então, é claro que uma pergunta, né? Eu me perguntaria por que a filha não se sentiu confortável de trazer, né? Então, assim, por que ela não falou, por que ela não trouxe o sofrimento dela, independente dela estar confusa de quem era a culpa, porque tinham bebido, trote de faculdade, mas por que a minha filha não teria falado, né? Para mim, que poderia dar para eu, ou, enfim, numa outra situação, para a sua família de origem. E buscar legitimar, acolher, né? Não levar isso como uma cobrança, mas fazer uma pergunta interna, né? Eu também não falei aqui, mas o trabalho de família é muito importante, né? Muitas vítimas a gente trabalha com uma família, né? Nessa questão do olhar, do apoio. Eu costumo falar o seguinte, Bebel, que a gente pensar que uma violência, né, sexual, uma violência física é da ordem de um trauma, é da ordem de uma guerra. Né? As pessoas vão para uma guerra, quantas pessoas jovens voltam, né, foram para uma guerra como soldados e falam, até tem muito nos filmes, né, traumatizado de guerra, não conseguem ter uma vida normal depois, né? E outros conseguem vir da guerra, é uma cicatriz na alma, no psiquismo, né? Você viu seu amigo morrer, você matou, mas você consegue sobreviver e